Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo e nós celebramos com toda a igreja o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Quero que você venha comigo também para meditar e renovar também o seu compromisso quaresmal. Qual foi o propósito que você fez quando iniciou a Quaresma? Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Não perca tempo. Vamos buscar a nossa conversão pessoal, individual, para que nós possamos viver em fraternidade, poder viver melhor em família e também melhor na nossa relação com Deus. Quero que você também pegue sua Bíblia para rezarmos juntos. Hoje o Evangelho é retirado de João, capítulo 2, versículos 13 ao 25. O texto diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando no templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste dia convidados a meditar sobre o zelo do templo. O templo enquanto físico e o templo enquanto corpo espiritual, este que Deus nos concede e que nós precisamos manter vivo, esse Deus dentro de nós. Havia muita confusão no tempo de Jesus, porque eles aproveitavam da situação para tentar ganhar dinheiro. Ou seja, muita gente vinha para visitar o templo e para rezar. E aí, como tinha muita movimentação de pessoas, construíam as suas tendas e faziam os seus negócios, aproveitavam que as pessoas estavam passando por ali para fazer os seus negócios. E Jesus viu que havia uma mistura de coisas. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Citando, onde os discípulos lembraram do profeta Elias: O zelo por tua casa me consumirá. Consumo-me de zelo pela casa do Senhor. Este é o tema também dos freis carmelitas, morro de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Zelar, cuidar. Nós precisamos cuidar da casa do Senhor, cuidar uns dos outros, não só do templo físico, não só do templo, a igreja, mas também do templo, o nosso corpo, onde nós carregamos Jesus vivo dentro do nosso coração.
E é esse zelo que Jesus quer que a gente viva e reviva constantemente na nossa relação com as pessoas e com Deus. Nós precisamos estar sempre atentos a esse manter vivo Deus no nosso coração, zelar. E como que nós cuidamos do nosso corpo? Como que nós cuidamos do templo? O templo físico é mais fácil, né, porque a gente visualiza. Cuidado, né, com esse, não torne a casa do meu pai uma casa de comércio. Cuidado com as coisas que nós levamos para dentro do templo. E o nosso corpo? O templo do nosso corpo. Cuidado com aquilo que entra no seu ouvido. Cuidado com aquilo que entra nos teus olhos. Cuidado com aquilo que você fala. Nós precisamos desta purificação dos sentidos, como ensina São João da Cruz. Purificando os nossos sentidos, a casa de Deus, que também é o nosso corpo, ela fica mais bonita, mais pura. E nós precisamos zelar pela casa de Deus. E aí nós vemos que muitas pessoas buscavam a Jesus e se juntavam a Ele por aquilo que Jesus falava. E é interessante porque às vezes passa em branco, às vezes a gente foca muito nessa questão do templo, mas o finalzinho do texto de hoje é muito importante. Lá no versículo 23, Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa e vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. E qual foi a atitude de Jesus? Mas Jesus não lhes dava crédito. Ou seja, Jesus já sabia o que eles estavam tramando. Uma coisa era aquilo que saía da boca e outra coisa aquilo que estava no coração. Jesus sabia que eles iriam trair, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós frequentamos igrejas, celebrações, e aí falamos coisas para Deus. Mas não tente enganar a Deus. Não tente dizer coisas bonitas quando o teu coração pensou o contrário. Dizer realmente aquilo que nós sentimos é um passo para a purificação e para a conversão. É muito mais bonito você dizer para Deus: Senhor, eu estou com dificuldade de me concentrar na minha oração. Senhor, eu não tenho ânimo para rezar. É muito mais bonito dizer isso do que sentir isso e dizer: obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque eu posso falar contigo. São palavras da boca para fora. Deus quer o nosso coração e não a nossa língua. Deus quer o nosso corpo e não simplesmente a aparência, um personagem que eu crio nos meus momentos de oração. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos viver com intensidade esse terceiro domingo da Quaresma, fazendo e renovando os nossos propósitos quaresmais. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe e evangelize, porque evangelizar é preciso.